Começando a gravar, aí agora pode. Saiu eco. Saiu eco? Aí, ó. Ok. Desculpa, gente. Então, pessoal, boa noite novamente. Sejam todos bem-vindos a mais um evento do CREA Júnior, né? Mais um treinamento aqui de um assunto super importante, uma palestrante de nome que a gente tem aqui nessa noite para falar um pouco com a gente, a Graziela Pereira. Então, assim, já de início também me apresentando, eu sou a Adiel, atualmente atuo aí na Comissão Nacional de Eventos e vou estar aqui na mediação aqui hoje à noite do treinamento. Então fiquem à vontade para perguntar, vocês estão em casa mesmo, é mais um evento da família CREA Júnior e vai ser um evento de sucesso. Então vou fazer a apresentação aqui da Graziela Pereira, e aí posteriormente nós já podemos dar início ao treinamento. Então, nessa noite, iniciando já nesse horário que foi que a grande maioria ainda está chegando, e aí a gente já vai dar esse início. Grazi Pereira, né, vamos aí falar um pouco da bibliografia, é graduada em Gestão de Marketing, Comércio Exterior e Gestão de Projetos, graduanda em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e pós-graduanda em Gestão de Inovação e Tecnologia, pós-graduanda em Sustentabilidade, ambas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Atuou como analista de negócios na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Vale do Paranaíba Paulista, pelo SEBRAE Minas Gerais e SEBRAE São Paulo. Hoje atua com planejamento estratégico e desenvolvimento de mercado na divisão da Baia, faz parte do corpo docente da Escola Nacional de Aprendizagem Pública, é membro da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência e da Comunidade de Ecossistema da Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo de Uberlândia, no Núcleo de Diversidade, Equidade e Inclusão. Então, pessoal, dando mais início a esse evento do programa CREA Júnior, né, no sentido de estarmos aqui para aprender mais e mais do que o programa tende a trazer, do que o programa tende a contribuir aí na nossa equidade aí de chegar dentro do setor profissional com vocês. Pode ficar à vontade, Graziela Pereira, e muito obrigado de já por estar essa noite conosco. Antes de começar, Grazi, vou interromper um pouquinho. Pessoal, essa palestra é em parceria com a Empower. Então, para quem não conhece, é uma empresa que ela aproxima, né? Então, nós acadêmicos, nós organizações estudantis, com essas grandes empresas. E se vocês não sabem, o CREA Júnior tem uma parceria com a Empower também. Então, se vocês quiserem estar solicitando algum treinamento, pode falar com a gente, que a gente auxilia vocês. E para quem está chegando agora e não sabe também o que é o CREA Júnior, o CREA Júnior é um programa do sistema Confiacrea, que visa formar lideranças para o sistema, formar lideranças com mais soft skills, que estão aí no meio profissional, estão chegando, né, no meio profissional, no mercado, já sabendo como se comunicar, como ter uma boa oratória, uma boa comunicação. E storytelling é super importante para a nossa vida, para a gente conseguir engajar o nosso público, né? Não adianta a gente saber falar, se comunicar e não conseguir engajar o pessoal para estar falando e para estar nos ouvindo. Então, pessoal, quero que vocês aproveitem, perguntem bastante, vai ficar gravada, mas só quem está aqui pode estar perguntando. A gente vai mandar alguns links aqui no chat, então caso alguém está chegando pelo link da sala do Meet, poder se inscrever e garantir o certificado também. E no final vai ter um formulário para vocês estarem respondendo algumas perguntas e auxiliar tanto nós quanto a Empower a estar desenvolvendo ainda mais projetos como esse. Então, agora sim, Grazi, a sala é toda sua, né? O palco é todo seu. E bom treinamento a todos. Então, mais uma vez, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, conversando com vocês, falando desse assunto que, como a Ingrid já trouxe, é bem relevante, que é o storytelling. Afinal de contas, né? Comunicação é tudo para todas as áreas. Queria agradecer aí o apoio do Diel, né? A Ingrid, todo o pessoal do CREA Júnior Nacional. Agradecer pelo convite, pela oportunidade que está aqui, de estar aqui. E que a gente possa aproveitar esse momento.
compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho, tá? Para mim aqui travou. Vocês continuam me ouvindo? A gente continua te ouvindo, sim. Ok. Estou tentando colocar aqui para compartilhar o áudio também, porque vai ter alguns vídeos. Compartilhar. Ainda não, Grazi. Agora Agora foi. sim, tá ok. Eu tô com aqui um monitor de apoio, tá? Para mim ir acompanhando pelo chat, mas caso alguém queira falar alguma coisa, queira participar, vocês podem levantar a mão, tá? Podem me interromper, não tem problema, tá bom? E aqui, hoje a gente vai falar de storytelling. Então, storytelling, eu vou trazer hoje para vocês a importância do storytelling e como a gente pode usar essa ferramenta para conectar pessoas e propósitos. E como a gente consegue fazer isso por meio de dados e de uma narrativa mais assertiva. Então, como o pessoal do CREA já me apresentou aí, né? Essa é a minha formação e essa é algumas informações sobre mim. Mas tem também quem eu sou, né? Então, quem que é a Grazi? Então, eu sou tia de 6 sobrinhos, sou uma mulher PCD, então eu tenho deficiência visual, tenho perda significativa do lado direito e perda total do lado esquerdo. Então, sou uma pessoa negra, sou uma mulher bissexual, sou pessoa com deficiência, sou entusiasta em diversidade, equidade e inclusão, e entusiasta também em inovação e tecnologia, em especial tecnologias assistivas para gerar inclusão para o público PCD. Então, esses são alguns lugares que eu já atuei, conforme o pessoal já trouxe para vocês. Sebrae, ENAP, UBHub, que é o nosso ecossistema de inovação, OAB, e hoje tenho atuado na Bayer, entrei esse ano como trainee para desenvolvimento de mercado, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre storytelling. E aqui eu queria saber um pouquinho de vocês, e aí vocês podem colocar no chat, quais são as expectativas de vocês para hoje? E aí vocês podem trazer isso numa frase ou numa palavra, que resuma bem o sentimento de vocês com relação a essas expectativas. O que vocês esperam de hoje? Um de cada vez, hein, gente? Podem colocar no chat, gente, alguma palavra. De qual a expectativa para vocês, de vocês hoje nessa capacitação? Muito aprendizado, comunicar bem e melhor, bacana. Bom, desenvolvimento pessoal, história, aprender a vender meu peixe, gostei, hein, Ingrid? Então, vamos lá. Então, vamos para os nossos combinados. Vou pedir que vocês mantenham o microfone fechado ao longo da palestra. Caso vocês queiram participar, vocês podem levantar a mãozinha, tá? Não precisam ter vergonha de perguntar ou participar, porque não existe pergunta boba. Pelo contrário, para quem é da área de inovação, isso é uma das coisas que a gente mais enfatiza. Toda pergunta é muito bem-vinda e necessária. E aqui a gente está no espaço sem julgamento, né? Então a gente está no espaço seguro. Então fiquem à vontade. Se vocês perceberem que eu estou demorando a acompanhar a mão levantada, vocês podem me interromper, não tem problema, ok? Então vamos lá. Bora lá então começar. Alguém aí arrisca dizer o que é storytelling? Vocês já conheciam esse termo? Já leram sobre? Sabe mais ou menos? Sabe de forma aprofundada? Quem aí sabe me falar o que é storytelling?
contar uma história de maneira envolvente. Já gostei de Gabriel, hein? Alguém tem mais alguma outra definição? Ó, Gabriel matou, eu acho. Mas é isso mesmo, Gabriel. Então, quando a gente fala de storytelling, a gente não está só contando uma história. Então, a gente está contando a história de uma forma envolvente, mas, acima de tudo, Gabriel, persuasiva. Então, não é a história pela história. Então, além de envolver a pessoa, encantar e gerar empatia, você tem que ter a questão da persuasão. O que minha história vai me ajudar a conseguir? Então, como que a gente faz isso? Quando a gente trabalha o storytelling, ele ajuda a gente no nosso dia a dia, tanto para transmitir mensagem de uma forma mais eficaz, como também a trazer a atenção do público e deixar que o público continue envolvido durante toda a sua narrativa. Então, a diferença do storytelling para contar uma simples história é a forma como você consegue usar essa ferramenta para envolver todo o público ao longo de toda a narrativa. Perdão. E para isso, a gente gera a empatia. Como que a gente faz para gerar empatia, né? O primeiro passo para gerar empatia é conhecer o seu público, tá? Quando você conhece o seu público e você conecta com ele, você vai trazer para ele a narrativa de uma forma mais autêntica. Então, você entende qual que é os anseios daquele público que você está falando, quais são as suas dores, que são similares às deles. Então, você vai gerar uma conexão com essas pessoas. Então, você cria a conexão de uma forma genuína. Tá, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente gera essa empatia? Quando a gente fala de storytelling, gerar empatia, envolver o público, não existe muito bem uma fórmula de bolo, mas existe alguns elementos, né, alguns passo a passo, que pode ajudar a gente a chegar nisso de uma forma mais fácil, de uma forma mais efetiva, né? Então, a gente tem storytelling, mas ele é estruturado. Então, quando a gente consegue saber o que o meu público espera, né? Como gerar empatia nesse meu público? O que eu posso trazer de similar? O que a minha história tem parecida com esse público que eu estou conectando? Então, além de eu trazer essa informação, quando eu sei dominar os elementos para criar uma narrativa, eu gero a conexão de forma mais simples. E aí, quais são os elementos de uma boa história? Então, conexão não surge sozinha, não basta só ter dores similares, a gente precisa criar um roteiro para chegar nesse público. E aí a gente tem alguns elementos, que são os personagens, o enredo, o conflito e a resolução. Com relação a personagem, o que a gente fala com relação a personagem? Quem aí, não sei se alguém já estudou marketing, quem é da galera de comunicação, a gente sempre usa muito na comunicação o termo persona, né? A persona é uma pessoa que você constrói com uma característica muito específica. E aí você pode construir a sua persona de acordo com o estilo de vida dela, com a idade, com a região que ela cresceu. O que eu posso trazer nas características dessa pessoa para a minha história, para conectar essa pessoa comigo. Então, entender o seu público não é só saber se, meu público são estudantes, o meu público são mulheres. É a persona dentro desse público. Então, quando eu falo de estudantes, será que eu posso fazer um storytelling usando como persona as mulheres da engenharia que têm, às vezes, uma dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, que sofre, às vezes, a questão do machismo desde a época da graduação e não só no mercado de trabalho? Isso aí já é a minha persona. Quando eu falo de mulheres, eu estou falando do meu público. Quando eu trago esse contexto mais detalhado, aí é a minha persona. Então, é a personagem que eu quero atingir. Então, é importante você saber construir esse personagem para você conseguir fazer todo o resto, conseguir trilhar todos os outros elementos. Quando a gente fala de enredo, o que é o enredo? Se eu sei quais as características desse público que está vindo me assistir, dessas pessoas que eu quero sensibilizar, eu tenho que entender que tipo de enredo que eu vou fazer, que tipo de enredo que eu vou usar. Talvez se eu quero usar o meu storytelling para convencer o meu colega de trabalho para um projeto mais sério, eu vou usar um linguajar mais
do nosso dia a dia, um linguajar mais formal. Às vezes, eu estou aqui falando com os estudantes, eu vou usar um pouco de meme, vou usar, sei lá, alguma linguagem que está mais aproximada desse jovem, para que essa pessoa ela fique presa durante o meu discurso por mais tempo. Se eu não sei quem é a minha persona e eu não penso no enredo na hora de falar com essa persona, a chance dela se dispersar ao longo do discurso e perder o interesse é muito grande. Então, depois que eu entendo quem é essa persona, eu vou entender como falar com essa pessoa. E aí, já entendendo quais são as características que ela tem, como que eu vou abordar essa pessoa, eu vou entender qual problema eu vou abordar com ela. Quais dores, quais situações, quais coisas em comum nós vamos tratar durante esse discurso. E aí é a parte que a gente fala que é o conflito. Então, você tem que saber trabalhar o conflito também, tá? E quando a gente fala de conflito, se a gente chega só falando do conflito e para por aí, você vai ser só mais uma pessoa, sei lá, reclamando numa rede social ou algo nesse sentido. O intuito do conflito é você trazer para ele depois uma resolução. Então, você se identifica com a pessoa, traz para ela um enredo envolvente, mostra para ela o seu conflito, que é muito similar com o dela, só que no final, para aprender ainda mais essa pessoa e gerar muito mais afinidade, você vai mostrar para ela como você consegue resolver esse conflito que vocês têm em comum. Então, é importante que a gente faça toda essa jornada quando a gente fala de storytelling. Até aqui tudo bem? Estou falando muito rápido, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Podemos seguir? Perfeito. Então, vamos parar de falar um pouco e vamos trazer um pouquinho de exemplo? Aqui, nesse momento agora, eu estou falando para vocês um pouco do storytelling um pouco mais amplo, tá? Sem nenhum objetivo muito concreto, além do sensibilizar mesmo. Um exemplo que a gente usa muito storytelling é o TEDx. Todo mundo aqui conhece esse evento, o TEDx? Sim. Sim. Tá. O TEDx é um evento que é, assim, um dos melhores exemplos para a gente falar de storytelling. Geralmente, as pessoas que estão lá, elas trazem a ideia, que é o conceito do evento, de ideias que valem a pena divulgar. E como que elas fazem isso? Como elas divulgam essas ideias? Sensibilizando. Elas humanizam a história. Então, eu não vou falar de um simples conflito. Eu vou mostrar como eu passei por aquilo e qual foi a minha resolução. E como a sua história se encaixa na minha. Esse é o storytelling que a gente usa para eventos como o TED, ou então como palestras, ou para aprender um público, às vezes, que você quer levar para uma rede social. Esse é o storytelling que a gente não utiliza tanto dado. É muito mais preso à história, à vivência. E aqui eu trouxe um vídeo para vocês. Ele é um pouquinho longo, é um vídeo de 13 minutos, mas que vai dar uma ideia muito, muito palpável para vocês do storytelling na prática, tá? É um vídeo da Paola. A Paola é uma moça que muito jovem sofreu um acidente e a partir desse dia ela passou a ser uma pessoa com deficiência. E aí, falando de storytelling, de enredo, de envolver as pessoas, vocês vão ver que a questão do PCD, da pessoa com deficiência, de inclusão e acessibilidade, é um dos vieses que eu mais trabalho, principalmente quando eu falo de vivência e storytelling. E aí, vou pôr aqui para vocês o vídeo da Paola. Grazi, só tá sem som. Só um minutinho. Eu acho que eu não consegui compartilhar o som também. Cadê? Vocês conseguem me ajudar aqui no Meet com relação ao som? Compartilhar o som? Quando você vai para compartilhar, tem um
Tem uma chavezinha de compartilhar com som e sem som. Espera aí só um minutinho. Vou interromper aqui, aí eu volto, tá? Espera aí. Compartilhar também o áudio. Acho que agora vai, hein? Se não for, eu abri aqui no YouTube, aí qualquer coisa eu compartilho aqui a tela inteira. Compartilha então aí pra gente, por gentileza, porque aqui eu tô marcando, mas não tá dando certo. Tá, vou compartilhar, vocês me avisam se vai dar pra ouvir. Ok. Tá dando pra ouvir. Ouviram? Sim. Vocês já pararam para pensar que a grande oportunidade da vida de vocês poderia estar exatamente no momento mais difícil dela? Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês e vou mostrar como o nosso pensamento e a forma de encarar a vida tem o poder de mudar tudo à nossa volta. Há quase 3 anos, no dia 27 de dezembro de 2014, eu estava indo fazer uma viagem de carro com meu namorado, nossa primeira viagem juntos, de Réveillon. E a gente decidiu sair bem cedinho, por volta das 5h30 da manhã, para não pegar trânsito. E assim foi feito. Eu desci com 2 bolsas e eu resolvi colocar uma no porta-malas, porque o carro já estava muito cheio. E aí, no momento que eu estava colocando isso no porta-malas, uma moça estava voltando da balada e ela tinha bebido alguns drinks. E aí ela perdeu o controle do carro dela e acabou me prensando contra o carro do meu namorado. Nesse momento eu caí, esperei por ajuda, para o hospital. E aí eu tive que passar por uma cirurgia de 14 horas de duração. Antes de eu entrar na cirurgia, eu cheguei para a médica. Eu não vou morrer não, né? Porque eu não despedi de ninguém ainda. E ela me falou, não, fica tranquila. Era só o que eu conseguia pensar. Eu estava tão assustada, mas eu fui tranquila. E as 14 horas de duração da cirurgia foram bem pesadas, assim. Eles tentaram salvar minha perna por tudo, mas eles não conseguiram. Eles, inclusive, tiraram a minha safena, eu tenho uma cicatriz grandona nessa perna, mas não foi possível. Então, eles tiveram que amputar. E a partir de agora, o que eu vou contar para vocês é como minha vida mudou totalmente a partir daquele dia. E como eu me tornei alguém que ama desafios, alguém que aproveita a vida ao máximo e, mais importante, alguém que encontrou um verdadeiro propósito de vida naquele dia. Meus pais chegaram para me dar a notícia da amputação, 6 horas da manhã, e a minha reação, assim, de cara, foi falar, tá bom, graças a Deus que eu estou viva, né? Era só o que eu conseguia pensar, era agradecer e agradecer. Eu senti um alívio tão grande de não ter perdido a minha vida naquele dia, que eu não me vi no direito de reclamar por ter perdido uma perna. Eu tinha várias incertezas, assim, eu não sabia como ia ser. Eu não conhecia nenhum amputado, eu não sabia como era uma prótese, se ela era cinza, se ela era bege, a minha hoje é brilhante, né? Mas eu não sabia. E eu não sabia se eu ia ficar bem, como que ia ser tudo. Mas eu resolvi não sofrer por antecipação. Eu falei assim, vamos encarar cada dia de uma vez, vamos ver como é que eu tô. Agora eu só consigo agradecer. Não vamos pensar no amanhã. E foi assim que tudo aconteceu. Mesmo no meio de tantas incertezas, eu ainda tinha várias certezas, que cada dia mais, à medida que eu ia ficando no hospital, eu pensava e falava, gente, isso não é nada perto da minha vida. O que é perder uma perna, sendo que eu estou aqui, que eu tenho todo mundo que eu amo, eu podia ter ido embora sem ter despedido de ninguém. E isso me deu muita força na minha recuperação. A minha recuperação não foi fácil. Eu achei que eu ia chegar lá, ia colocar prótese, sair andando, e eu tomei um susto. Porque fora as dores que eu já sentia, dor fantasma, era muito difícil equilibrar com a prótese, era muito difícil andar com a prótese, doía muito. Mas eu queria muito andar. Então eu chegava em casa doida para tirar a prótese e eu não tirava. Eu ficava com ela o dia inteiro. E assim, rapidinho, eu voltei a andar. Eu fui aos poucos voltando a fazer tudo o que eu já fazia.
foi muito legal, porque aos meus 20 anos eu pude reaprender a fazer coisas que eu jamais tinha pensado sobre elas, como, por exemplo, andar. Eu nunca tinha parado para pensar que o nosso braço acompanha a nossa perna, ou que quando a gente vai subir uma rampa, o nosso tronco tem que acompanhar o nosso corpo. E foi muito especial para mim isso, foi muito valioso. Eu falava, eu agradeço muito por estar vendo como essas coisas são incríveis e por estar dando tanto valor a coisas que até meus 20 anos eu achava tão pequenas, né? E aí eu voltei a fazer tudo que eu já fazia e comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito antes, como dançar, surfar, andar de skate. Cada dia eu inventando uma coisa nova. Eu me comprometi comigo mesma. Eu não vou deixar a bola cair. Eu vou ficar firme. Eu quero surpreender a mim mesma e a todo mundo que está à minha volta. E eu acho que isso foi possível, mas tudo isso foi possível graças a 4 lições que eu levei comigo todos os dias e que tiveram assim um papel fundamental nisso tudo. A minha primeira lição foi: não supervalorize o que não é essencial para você. E isso cabe várias interpretações, né? Assim, mas 2 eu acho bem importantes. O primeiro tema que eu quero falar é sobre problemas. Todo mundo tem problema. Todo mundo está passando por um problema agora, ou tem problemas enormes dentro de casa. Só que a gente não precisa dar um peso muito grande para eles. A gente pode simplesmente escolher como é que a gente quer encarar esses problemas. Eles não precisam ter um peso enorme. Você não precisa perder o seu dia inteiro estressado, bravo por causa desse problema. Deixa ele ter um peso menor. E a segunda coisa sobre supervalorizar é a nossa beleza. Assim, até meus 20 anos, eu sempre fui focada assim em corpo, né? A gente sempre quer um corpo melhor, a gente está ali malhando, exercitando, ai, estou insatisfeita com uma gordurinha. E quando uma coisa dessas acontece, quando a gente sofre um acidente, que a gente vê que a gente podia ter perdido a nossa vida, a gente fala, meu Deus, que bobagem, para que eu ficava me importando com isso? Isso não é nada. Cada um tem suas imperfeições, é assim que a vida é. É muito mais legal cada um ter um nariz, uma gordurinha, um tipo de corpo. Imagina se todo mundo fosse igual. Ia ser tão sem graça, né? Eu tenho muito orgulho da minha perna, da minha cicatriz, e de todas elas, do meu rosto que eu tenho no joelho, porque isso está contando a minha história. Aqui que está a minha história, pelo que eu passei, os meus tombos, os meus acertos. E eu acho que a gente devia pensar mais nisso do que querer sempre melhorar e melhorar e melhorar. A minha segunda lição, né, que eu tirei para minha vida é que se você tem uma ideia, seja ela qual for, ou um sonho, vá atrás dela, porque pode ser sua última chance. Quando eu sofri meu acidente, eu tenho 2 exemplinhos que são pequenos, mas representam muito isso. Quando eu sofri meu acidente, eu tinha acabado de trancar uma faculdade de administração, que eu tinha entrado e fiz 1 ano e meio, mas meu sonho sempre tinha sido fazer jornalismo. Mas eu não quis fazer jornalismo porque era muito difícil dar certo, era uma profissão complicada. E aí eu fui tentando, e não dei certo em administração, eu estava fazendo cursinho. E aí, 2 dias depois do meu acidente, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer jornalismo rápido, é o meu sonho, é o que eu amo. Eu ia ter morrido com 20 anos sem fazer o que eu amo, eu ia gastar dias da minha vida sem fazer o que eu amo, preocupada com o retorno que isso ia me dar. Qual o sentido disso? Eu quero ser feliz. E era algo que eu tinha muito certo. E o segundo exemplinho é uma coisa muito curiosa, assim, mas a primeira coisa que eu queria fazer depois do meu acidente era fazer uma tatuagem. E ninguém estava entendendo. Como assim tem tanta coisa para ela fazer? Por que ela quer fazer uma tatuagem? Mas logo antes do meu acidente, eu queria fazer uma tatuagem. E eu falei, não vou fazer, estou muito nova, vou arrepender com certeza mais para frente. E aí eu falei, meu Deus, olha o tanto de coisa que eu ia deixar de fazer por uma bobagem, por medo de arrepender. Então eu fui, com as 2 muletas, ainda sem prótese, no estúdio de tatuagem, e fiz 3 de uma vez. Agora eu já estou com 10, né, e não sei quando eu vou parar. Mas esse pequeno gesto, assim, isso para mim representou muito, porque representou uma liberdade. Eu estava aprisionada nas coisas que eu tinha medo de fazer por medo de arrepender.
Quando eu vi que a vida é tão frágil, eu falei, eu não posso fazer isso. Vamos aproveitar. A minha terceira lição, e que é super importante para mim, é sobre medo. O medo está sempre aqui. Cada um tem seus medos. Medo é uma coisa totalmente individual. Tem gente que tem medo de perder alguém, tem gente que tem medo de algum animal. E eu, depois do meu acidente, eu desenvolvi um medo muito grande. Um de carro, eu fiquei com medo, sem noção espacial, mas o maior foi de avião. E era um pânico, assim, é difícil explicar para quem talvez nunca sofreu disso. Mas minha mão suava, eu passava mal, eu chorava, era muito difícil para mim. E aí, meu primeiro trabalho fora de Belo Horizonte, eles me convidaram para um desfile em São Paulo. E ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, meu Deus, meu desfile, como é que vai ser isso tudo? Eu falei, eu acho que eu não vou. Eu vou inventar uma desculpa, vou falar que eu estou doente, porque eu estou com muito medo, eu estou pressentindo algo ruim, eu acho que não vai dar certo. E eu fiquei uma semana pensando no que fazer. E aí eu decidi ir. E foi muito importante isso para mim, porque eu ter ido foi o pontapé, foi o que me libertou, foi o que tornou possível a minha vida ser assim hoje. Eu viajo semanalmente, eu viajo às vezes, várias vezes por semana, eu faço voos internacionais sozinha. E isso talvez não teria sido possível, nada disso teria acontecido se eu tivesse deixado o medo me vencer aquele dia. Eu falo que talvez o medo fique comigo pro resto da minha vida. Mas o que eu sempre vou poder escolher é como eu enfrento o meu medo, como eu encaro o meu medo. Tem uma frase que eu levo sempre comigo, que é: corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que tem medo e que mesmo assim vai lá e faz. E isso em todos os aspectos da nossa vida. Medo de arriscar, medo da mudança, medo de mudar de trabalho, de casa. Isso me leva à minha última lição, e que para mim é a mais importante, talvez resuma tudo, que é sobre mudança. Mudanças acontecem a todo momento. A hora está passando, tem alguém mexendo, a mão, a cabeça. E tem mudanças de todos os jeitos, mudanças grandes, pequenas, boas, ruins, algumas que a gente escolhe e outras que não. O que a gente sempre vai poder escolher é como a gente age depois dessas mudanças. Eu perdi a minha perna. Não foi uma mudança que eu escolhi, foi uma que aconteceu comigo. Mas naquele momento eu estava lidando com um fato. Nada do que eu fizesse ia trazer minha perna de volta. Nada. Eu tinha perdido. Eu podia ficar triste, perguntar por que comigo, bem naquela hora, eu indo viajar. Ou eu podia falar, bora, ver o que está me esperando. Ver como é essa vida, esse mundo que eu não sei como vai ser. Isso é muito legal. Isso mudou tudo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse enfrentado a minha mudança com otimismo, eu não estaria aqui hoje e talvez minha vida estaria totalmente diferente do que ela está hoje. Depois dessas 4 lições, começou a pesar muito para mim, assim. Eu quero ficar perto da minha família, dos meus amigos em casa. Eu valorizo tanto eles. Nossa, eu vejo como a nossa vida é valiosa. Eu quero aproveitar cada segundinho. Mas, ao mesmo tempo, eu estou viajando mais do que o normal. Eu estou ficando conhecidos do que com as pessoas que eu amo. E por que eu estou fazendo isso tudo? Para quê? E o que me motivou e me motiva até hoje é saber que eu posso ajudar pessoas. Eu posso ajudar tanto pessoas que estão na mesma situação que eu, ou pessoas que não estão, ou pessoas que só estão precisando talvez de um estímulo para viverem com liberdade, para se aceitarem. É isso que me motiva todos os dias. Eu tenho tantos planos, eu tenho tantas coisas que eu quero fazer ainda. Porque quando eu sofri meu acidente, eu falei, eu não sei por que isso aconteceu. Cada pessoa me falava uma coisa, eu não sei. Mas eu quero levar isso como uma missão. Eu quero pegar esse fato ruim, que várias pessoas consideravam, esse acidente, uma coisa ruim que tinha acontecido comigo, e quero tornar a missão da minha vida. Eu quero fazer disso um verdadeiro propósito. E é para isso que eu estou aqui. E vocês? O que vocês estão fazendo dos momentos difíceis da vida de vocês? Obrigada. Pesado, né, gente? Vou compartilhar aqui de novo.
Achei. Cara, pior que vai ter outro vídeo, eu não vou conseguir compartilhar com vocês. Depois eu vou achar, eu vou mandar pra vocês. Deixar certinho ali para eu compartilhar o áudio. Aí, Deixa o quê? para compartilhar a setinha ali para disponibilizar o áudio também. E aí, qualquer coisa, se não der, você pode compartilhar a tela ou a página, que nem eu fiz. Daí o som vai. É, o meu, eu baixei, o próximo vídeo eu baixei e coloquei ele no slide. Mas é que aqui quando eu coloco para compartilhar a janela da apresentação, não dá opção. Peraí. Quando vocês estiverem vendo a tela, Deu uma travadinha. Agora vou. agora foi. Depois a E gente foi vê assim. se vai dar certo. Opa. Agora vocês estão ouvindo? Tá Sim. ok, galera. Isso. Perdão. Então, vamos lá. Aí eu vou falar um pouco do vídeo que a gente viu. E aí eu vou trazer um exemplo, gente, e não entender isso de forma pejorativa, tá? Não é um julgamento. Quem aí arrisca dizer a diferença... Vocês não estão vendo meu slide? Não compartilhou a tela. Ah, meu Deus, peraí. Deixa eu compartilhar. Eu achei que tinha dado certo quando eu mudasse de janela, mas não vai dar certo não. Vai ter que ser o slide mesmo. É que aí tu tem que escolher a janela que tá a apresentação. Agora foi. Qualquer coisa eu já um link aqui e coloco no chat e aí você tenta mostrar para os meninos como a gente fez a última vez. Agora sim. E aí eu vou trazer uma informação aqui para vocês. O que vocês acham que tem de diferente da fala do vídeo para um coaching, por exemplo? O que vocês perceberam de diferente na fala motivacional quando a gente vê um vídeo desse e quando a gente vê, sei lá, uma publicação de uma pessoa que é coaching? Podem abrir o microfone se vocês quiserem, tá? Se vocês preferirem, ao invés de digitar. Emoção, boa. Boa noite. Eu acredito que ali ela transmite a história dela de vida, diferente normalmente de um coaching. Ela tem Exatamente. propriedade sobre o assunto. Exatamente, Manu, isso mesmo. A forma de encarar a realidade vivida, isso mesmo. O que a gente pode falar de diferente dela para um coaching? Quando a gente fala do coaching, o que o coaching traz muito? E aí vamos usar falas dela. Então, qual foi a resolução que ela trouxe para a gente? De aprenda a olhar seus problemas de forma diferente, porque todo problema todo mundo tem. Não tenha medo de fazer o que... Não deixe de fazer o que você quer e sonha por medo. Encontre o propósito da sua vida e viva seu propósito. Quando um coach fala isso, ele convence algumas pessoas? Sim. Mas porque talvez ele não convença tantas pessoas assim como ela. Porque ela usou do storytelling. O coaching, ele já parte para resolução. E muitas vezes ele pode trazer para as pessoas aquela ideia de que ela não faz porque ela não quer. E isso às vezes mais desmotiva a pessoa do que motiva.
Quando a gente trabalha num formato de storytelling, que foi o que ela fez, ela humanizou a situação. Ela se colocou na situação, mostrou como ela vivenciou, que foi o que a Isis trouxe, né? Ela mostrou como é que aquilo pode ser vivido. Porque é muito fácil você falar, encare seus problemas, acorde às 5 da manhã e seja rico. Ok, mas a sua história de vida é essa? Você consegue exemplificar isso para as pessoas? Quando você traz da forma que ela trouxe, de como ela viveu, de como ela enfrentou, e que essa resolução que ela traz, ela é sim possível, aí ela está envolvendo as pessoas, ela está cativando as pessoas pela vivência que ela teve, pela história que ela traz. Então ela tem uma bagagem. Então o storytelling é um pouco disso. Você vai conectar com a pessoa, como eu disse anteriormente, é uma dor que a pessoa tem, mas que você já vivenciou. E aí você vai mostrar para a pessoa não só a dor, você não está lá para reclamar dessa dor em comum, você está lá para mostrar uma resolução. E é nesse momento que você cativa a pessoa. Então é importante trazer a humanização. Ok? Então vamos dar sequência aqui. Quando a gente fala de storytelling, a gente pode usar para N situações. Ela sempre vai te chamar para uma ação, tá? No vídeo anterior, foi uma coisa mais voltada para a questão do propósito. Então, assim, viva sua vida intensamente, não deixe de viver por medo, ache o seu propósito. Ok, e aí ela vai cantar a narrativa dela, vai trazer a história dela. Mas a gente pode usar o storytelling para N situações da nossa vida. A gente pode usar nosso storytelling, aí vocês prestem bastante atenção nisso, hein? A gente pode usar storytelling como uma ferramenta para apresentar um TCC, e é muito bom, viu, gente? Vai que é sucesso. Para apresentar um TCC dentro da organização que você está trabalhando. Só que aí o nosso storytelling ele vai ter um ponto diferente. O nosso storytelling vai ser um storytelling com dados. Quando a gente trabalha o storytelling com dados, ele enriquece a nossa história. E aí a chance de você convencer a pessoa, ela é muito maior. Então o dado, ele enriquece a história e torna a história mais convincente. Ele vai fortalecer a sua narrativa, porque ele vai deixar que a informação que você está trazendo, que ela seja mais palpável, que ela vai ser mais visual. Então vai ser a combinação da ativa, porém com dados. E aí tem o passo a passo de um storytelling com dados. Então é importante que quando você crie seu storytelling com dados, você busque dados que sejam relevantes. Então entenda dentro daquela narrativa que você construiu, qual que é o dado mais importante de toda essa história, tá? Então, identifique esse dado, colete o dado mais importante. E aí você vai analisar, você vai tentar visualizar esses dados dentro do seu storytelling. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero trabalhar empreendedorismo social. Para eu falar da importância do empreendedorismo social, primeiro eu tenho que entender, tá? Na região que eu vou atuar, vamos supor que eu vou atuar em Uberlândia, de todos os dados que tem, de todos os recortes sociais que tem, na região que eu estou, qual que é o dado mais relevante? E aí eu vou trazer uma realidade de Uberlândia, tá? Em Uberlândia, o público LGBT é o público mais desassistido. Quando a gente fala de diversidade, por exemplo, a gente está falando aqui de empreendedorismo social. Quando a gente fala de diversidade, muitas empresas têm programas para pessoas negras. Muitas empresas têm programas para mulheres na liderança. Uberlândia é referência nacional de esporte paralímpico. Então, os melhores atletas paralímpicos de halterofilismo estão em Uberlândia. E eles vivem do esporte e viajam o mundo. Então, dessa galera toda, quem hoje está mais desempregado na região e mais precisa do empreendedorismo como fonte principal de renda? Aqui é o público LGBT. Então, aqui eu já identifiquei qual que vai ser o meu dado relevante. E aí eu vou analisar esses dados. E aí eu vou trazer números. Que tipo de número? Que o IBGE não considera o LGBT no momento do censo. Então, para o Estado, se não existe números oficiais, não existe política pública. Então, se você for pesquisar no país, não existe dado do IBGE
que fale sobre desemprego, por exemplo, do público LGBT. Geralmente os dados que tem são de ONGs, de organizações que trabalham esse público. Então, isso aí é uma análise que a gente tem que fazer, é uma visualização do dado que a gente tem que trazer, tá? Identificar insights e tendências, e aí eu posso trazer como tendência, falar que hoje existe um movimento global que é o ESG, que trabalha a parte ecológica, social e de governança dentro das empresas. As empresas que trabalham esses 3 pilares, elas têm um valor de mercado maior. Então, hoje a gente pode falar que essa questão de diversidade está sendo o hype do momento. Então, eu posso aproveitar essa tendência para convencer meu público a trabalhar em empreendedorismo social aqui no município de Uberlândia, para o público LGPD. E aí, com esses dados, eu construo minha narrativa e faço minha apresentação de maneira envolvente. Dúvidas até aqui? Podemos seguir? Sim. Ok, então vamos lá. E aí, gente, não é só o dado pelo dado. Não adianta eu encher de gráfico, colocar uma porrada de coisa lá, se ela não casar com a minha narrativa. Então, a informação ela precisa de encontro com a mensagem que eu estou trazendo. Qual que é a mensagem principal? Tá? Então, se eu vou trazer ali, igual o exemplo anterior, vários dados para o público LGBT, qual que é a minha narrativa? O que eu posso trazer na minha narrativa é da importância de dar uma vida digna para essas pessoas. E como que eu vou casar o número? O número de pessoas que serão atingidas e terão as vidas transformadas por esse projeto. Aí eu estou casando o número com a mensagem principal. Então, não é só o dado pelo dado. Deixa eu ver. Vocês aqui, vocês conhecem o Shark Tank? Sim. Sim, sim. Deixa eu ver se eu consigo achar um vídeo do Shark Tank aqui. Ah, gente, eu acho que eu não vou apresentar. Peraí. Deixa eu ver um negócio aqui. Vou mandar um link para vocês acessarem. Ah, achei. O que eu trouxe é mais resumido, né? Você consegue colocar pra gente, Ingrid? Sim. Por favor? Uva deve ser um dos objetos mais perdidos no mundo. Mas eu fico feliz em pensar que quando eles chegam nas mãos da Juliana, são transformados em peças lindas, como essa aqui que eu tô usando. Gostou? Fica tranquilo que a gente não vai assistir Olá, os 10 tubarões, minutos, tá, gente? Tudo bem? Me chamo Juliana Pinto, sou sócia proprietária da Relevo, somos de Petrópolis, Rio de Janeiro. Vocês sabiam que 95% da população mundial respira um ar poluído? Que hoje a indústria da moda é a segunda indústria mais poluente do mundo? A Relevo, com 3 anos de marca, retiramos 1 tonelada de guarda-chuvas quebrados do meio ambiente. E isso sem capital. Com o capital que estou buscando, acredito que em 1 ano a gente consiga retirar 3 toneladas de guarda-chuvas do meio ambiente. O nosso objetivo também é capacitar mulheres que precisam para desenvolver o nosso produto e gerar renda para as mesmas. E hoje eu estou aqui para pedir R$400 mil por 30% da nossa empresa que só vem a crescer. E aí, tubarões? Sabemos que tubarão adora água, mas quem quer se proteger da chuva comigo? Antes de começar as perguntas, eu queria que vocês abrissem o brinde que a gente trouxe para vocês. Uau, que legal! Que legal. Nossa, que style, hein?
Muito legal. Olha isso aqui, ó. O da Sandra é no tom do... Ó, Já veio combinando com a roupa. deu match aqui com o meu Nossa, look, ó. coincidência. Pode tirar, Ingrid, por Ô, favor. Ju, seja bem-vinda ao Deixa eu continuar compartilhando aqui. Retomando a apresentação. E aí, eu ia trazer para vocês um recorte desse vídeo, que são as perguntas que eles fazem depois que a pessoa faz o pitch. Todo mundo aqui conhece o conceito de pitch? Perfeito, né? Sim, ok. Então, qual que é o diferencial do pitch? O pitch, ele usa do storytelling, mas o diferencial do pitch é que ele usa sempre dados. Ali, não sei se vocês perceberam, a menina chegou pedindo 400 mil reais para uma empresa que ela toca sozinha, que existe há pouco tempo. Então, assim, lá a gente tem o Caíto Maia, que é o dono da Chili Beans, tem o fundador da Polishop, tem um outro empresário que tem mais de, sei lá, 15 franquias só no Brasil. Então, são grandes empresários, que para eles 400 mil reais não é nada, gente. Mas por mais dinheiro que essas pessoas tenham, elas são investidoras, elas são do mercado. Vocês acham que elas iriam investir 400 mil reais num negócio que elas mal conhecem? Por mais que tenha um impacto relevante. Ali ela está falando sobre a indústria da moda, que polui. Ali ela está falando sobre impacto social, impacto ambiental. Mas como que ela convenceu? Além do storytelling, ela trouxe dados sobre as toneladas que ela já tirou para produzir, do quanto que ela já produziu, do quanto que ela já lucrou, trouxe em percentuais o quanto a indústria de moda é uma das que mais poluem. Então, ela gerou valor quando ela falou em números o impacto que isso gera, e ela também trouxe de forma atraente o porquê que é interessante investir no negócio dela, quando ela trouxe os números voltados para faturamento, para mercado, mesmo ela trabalhando com uma equipe tão pequena e com recurso tão escasso. Ela trouxe dados. E aí, depois, a narrativa que vem depois, são eles perguntando, hoje sua empresa já vale quanto? Sabe? Dados que para eles são essenciais para eles tomarem a decisão ou não. Então, o storytelling, ele sempre vai te chamar para ação, tá? Mas, geralmente, o storytelling com dados, a gente usa mais quando essa ação é uma ação mais complexa. Então, tem aquele storytelling que a gente viu, que é lide de outra forma com seus problemas, chamou para ação. Mas tem ação que me arruma 400 mil reais. Então, vamos lá. Ixi, agora não está passando. Peraí, gente, vai ter que parar. Tá difícil o trem aqui, viu? Tá. E agora vamos fazer na prática. Então, se eu fosse fazer um storytelling com dados, como que eu faria? Eu poderia fazer um storytelling sem dados para vocês e chegar aqui e falar que eu sou uma mulher com deficiência, e ali vocês viram meu currículo no início, que precisou estudar 3 vezes mais, às vezes trabalhar 5 vezes mais, para ter um salário digno e equiparado com as outras pessoas que não têm deficiência. Eu podia contar aqui toda a minha história, de que eu tenho uma doença rara, que eu só descobri aos 14 anos, de que eu perdi a visão aos 20, de que eu já fui expulsa de universidades, porque a minha condição atrapalhava os alunos. Podia contar N histórias sensíveis que iam sensibilizar vocês, ia gerar empatia, mas será que ia chamar para ação? E se eu dissesse assim, me ajudem a abrir uma escola de programação, para ajudar a dar emprego digno para as pessoas com deficiência? Ok, eu contei a minha história, eu contei a minha jornada, eu falei da dificuldade,
Mas como que eu posso trazer isso em números? Como que eu posso convencer? Se tivesse um Shark Tank aqui agora, se tivesse um dos tubarões aqui, como que eu levaria essa informação e convenceria as pessoas de que esse negócio que eu estou propondo, de que ele é viável? Os dados. E aqui eu trouxe aquele passo a passo de que a gente falou nos slides anteriores. Falar de números, falar da jornada, mas também falar de tendências. Então, como que eu poderia fazer um storytelling aqui? Hoje o Brasil tem 18 milhões de pessoas PCDs. Dessas 18 milhões de pessoas, só 29% estão no mercado de trabalho. Uma pessoa com deficiência ganha, em média, R$ 1.000 a menos do que qualquer outra pessoa, fazendo a mesma função. Mais de 2 milhões de pessoas com deficiência dependem de programas assistenciais para sobreviver. E aí não é nem viver, gente, é sobreviver. Por quê? Porque o mercado de trabalho não acolhe essas pessoas. Da mesma forma, a gente pode olhar para um cenário de mercado. Hoje o Brasil é um polo tecnológico que vem só crescendo, porém falta mão de obra qualificada para esse setor. Segundo o IBGE, existe uma estimativa de que em 2025 a gente vai ter um déficit de 535 mil pessoas na área de tecnologia. Então, existem vagas, mas faltam pessoas. As empresas que precisam cumprir a lei de cota, 35% das cotas dessas empresas não são preenchidas. E a média de salário de uma pessoa da área de tecnologia é em torno de R$ 5.000. Nesse sentido, eu queria chamar vocês para investir no meu negócio, que é o Uberhub Code Club. O Uberhub Code Club é uma plataforma que conecta as empresas que precisam dessa mão de obra com os alunos, pessoas com deficiência. Então, nessa plataforma, que é uma plataforma freemium, onde as empresas pagam para ter o cadastro e os alunos, de forma gratuita, acessam o conteúdo, os alunos são capacitados pelos professores e depois conectados com essa empresa. Dessa forma, eles vão sanar um gap de mercado, vão ter acesso a um salário e uma vida mais digna, sem falar que vai estar trazendo para as empresas o valor dentro do ESG, que hoje é uma tendência global, porque as empresas vão estar atendendo o S, que é a questão do social. E aí é mais ou menos isso, gente. Aí eu estou chamando para ação. Ah, desculpa, tá ruim o áudio. Tá ruim o áudio para todo mundo? Vocês conseguiram me escutar bem? Sim. Tá ok, tá bem. Se for o caso, eu tiro o microfone, tá? Melhorou, Vanessa, o áudio? Vanessa Batista. Sim. Tá ok, então vou dar sequência. Então, isso é uma forma de chamar para ação. Então, você pode contar lá toda a sua jornada do herói, mas dependendo do objetivo do seu storytelling, o dado, ele é primordial. E aqui, caminhando para o encerramento, que conclusão que a gente chega? Então, o storytelling, ele é uma ponte para ligar os seus dados e suas emoções para persuadir essas pessoas, tá? É uma ferramenta que a gente usa para conectar e persuadir. Então, a gente pode transformar informações complexas em histórias impactantes. E cada dado tem uma história para contar. Eu vou trazer aqui para vocês agora algumas dicas de leitura que estão conectadas ao storytelling, tá? E como construir também essa jornada. Igual eu falei, não é uma fórmula de bolo, aquilo é uma das formas de se criar o storytelling. Então, aqui tem um livro muito bom, que é o Storytelling com Dados, e aí ele traz muito a narrativa de uma profissional que foi usando do storytelling e dos dados para conseguir algumas coisas dentro da organização que ela estava inserida. E ela fala muito também de como apresentar esses dados, para não ser só aquele slide cheio de número complexo. Então, como mostrar esse dado de forma envolvente. Então, esse livro é muito bacana. Tem o livro do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê, que é muito legal também. Não sei se vocês conhecem o Círculo Dourado. Então, ele traz ali meio que 3 perguntas chaves para você criar a sua narrativa.
mas o importante é sempre começar pelo porquê, pelo propósito que está te levando a fazer aquilo. E ele é muito importante também, ele é muito interessante para você construir a ordem da sua narrativa quando você for trabalhar ali o seu storytelling. E tem o livro do Mackenzie, o Edson Mackenzie, ele é, assim, para mim, ele é uma das referências hoje no país, que é o pitch perfeito. E pitch, não existe pitch sem storytelling. Então, gente, minha mensagem hoje para vocês é essa. Queria muito agradecer, mais uma vez, por estar com vocês aqui hoje. Espero que eu tenha agregado conhecimento e gerado valor para vocês e que a partir de hoje vocês tragam novas narrativas de formas diferentes. E aqui eu queria aproveitar também para falar um pouquinho das oportunidades da Bayer. A Bayer, recorrentemente, ela abre vagas para estágio, vagas para trainee. Então, não sei se eu mencionei lá no começo, a vaga que eu ocupo hoje na organização foi uma vaga que eu concorri o ano passado num programa de trainees. E aí foram 12 mil candidatos, mas foi um processo muito bacana. E lá, gente, de verdade, se vocês trabalharem storytelling, vocês saem muito na dianteira. Eu tenho muita certeza, muita convicção que o que me ajudou a conseguir essa vaga que eu tanto queria foi a forma como eu trazia as narrativas. Então, a Bayer, ela tem um processo seletivo muito humanizado, foi um dos melhores processos seletivos que eu já participei, tá? E lá eles focam muito na sua história e na sua jornada. É óbvio, né, que o que você estudou, que a sua bagagem, ela conta, mas eles têm um foco muito diferenciado no que diz respeito à sua história. E quando você sabe levar a sua história de forma envolvente e atrativa, você já sai na dianteira. Então, esse primeiro QR Code, vocês vão acessar ali o site da Bayer, que tem lá as oportunidades que estão em aberto, não só de estágio de trainee, mas outras vagas também, tá? E vocês podem acessar esse primeiro QR Code. E aí eu vou pedir, por gentileza, que vocês também acessem o formulário de feedback, que é para a gente entender ali o que a gente pode melhorar para as próximas ações, né? Então, eu espero continuar com vocês nessa parceria, junto com o CREA e com outras empresas júnior que vocês tiverem aí também. Então, estou super aberta, super à disposição. Mas é sempre bom estar melhorando. Então, acessem nosso formulário de feedback também. Sejam o mais transparente e sincero possível, tá? Não vai estar lá o nome de vocês nem nada. Então, a informação ela chega para a gente de forma sigilosa, mas é porque realmente mesmo a gente está preocupado em estar sempre fazendo o melhor para vocês e gerar valor, certinho? E por último, nem menos, né, não menos importante, né? Vender meu peixe aqui, pedir biscoito, me sigam nas redes sociais. Então, aí, se vocês acessarem o QR Codezinho aí, vocês vão acessar meu Linktree, tem lá meu Instagram, meu LinkedIn. Se vocês ainda tiverem no QR Code do formulário, tá aí também o meu arroba e o meu LinkedIn, caso vocês queiram me procurar lá depois. E muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, Grazi. E eu vou pedir para que todo mundo ligue a câmera para a gente estar tirando o nosso print final. E alguns saíram. No A momento foto que para fala da minha posteridade. câmera, o pessoal sai. Depois vocês me mandam essa foto, hein, gente? Vou querer. Sim. Olá, pessoal. Mais alguém? Então, bora lá. 3, 2, 1. Deixa eu ver se ficou legal, todo mundo. Vamos tirar mais uma para garantir. 3, 2, 1. Foi. Bom, novamente, muito obrigado, Grazi, por essa parceria incrível, junto com a Empower, junto com a Bayer também.
Acho que foi muito, muito incrível a palestra, esse treinamento. A gente sai daqui conseguindo, acho que, apresentar bem melhor sobre o CREA Júnior principalmente, mas sobre todas as outras coisas que a gente precisa estar aí vendendo peixe, como você falou, no nosso dia a dia. E, pessoal, então, espero que vocês tenham aproveitado. Acabei de mandar ali um formulário também para vocês estarem preenchendo junto com a Empower. E semana que vem a gente tem mais um treinamento em parceria com a Bayer, em parceria com a Empower. Ainda não foi divulgado nas redes sociais, mas aqui já vai um spoilerzinho sobre práticas de laboratório. Então, algo super importante para todos vocês das engenharias, agronomia e geociências também. Então, a gente conta com a participação de vocês. Novamente, muito obrigada. Foi, então, a Jel Irazi, para vocês darem a última palavra. Pode ir, Gel. Então, Grazi, e também em nome do CREA Júnior, a gente agradece pela participação e disponibilidade nesse assunto que, para mim, pelo menos, foi impactante, né? Não tinha ouvido falar muito com prioridade. E o CREA Júnior se coloca também à disposição, como a Ingrid falou, dentro das parcerias também que tem com a Empower, né? E de trazer temas revelantes durante todo esse ciclo que tem sido feito de eventos. Então, agradecer mesmo e uma palavra para ficar à vontade, Grazi. Que bom. Gente, de verdade, eu espero que eu tenha agregado valor, mesmo que minimamente para vocês, tá? Para mim, falar com os estudantes é sempre, assim, motivo de orgulho. Eu tenho, assim, um carinho muito grande, em especial pelas instituições federais. E aí, de novo, trazendo a minha narrativa e meu storytelling, né? Quando a gente fala de pessoa com deficiência, é as instituições que mais nos acolhem, né? Então, as pessoas com deficiência, elas têm muita dificuldade, às vezes, em permanecer num curso superior de uma escola particular. Então, a vivência é outra. Então, poder falar e agregar, devolver para as instituições federais o que elas já me proporcionaram, para mim é muita alegria e é um orgulho muito grande. Então, novamente, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada e desejo uma boa noite para todos e sucesso aí na jornada de vocês. Muito obrigada, Graça. Uma boa noite novamente. Muitíssimo obrigada. Pessoal, a gente se vê aqui nas redes sociais para a Jornada Nacional. E vai ter muito mais treinamento aí pela frente, em parceria com a Bayer, em parceria com a Empower. Daí lembre sempre, se é Bayer, é bom. É bom. Adorei. Boa noite, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, pessoal.